Fala galera, bem-vindos em mais um episódio de Do Zero aos Palcos, o nosso podcast querido que a gente fala com artistas, produtores, os grandes profissionais da música, que esclarecem coisas absurdas aqui pra nós, contam grandes histórias e mais, trazem experiências e nos serve como inspiração muitas vezes. Antes de mais nada, quero agradecer a tua audiência, a tua companhia e te pedir, por favor, ou pelo amor de Deus, que se inscreva no nosso canal, não custa nada, são 2 ou 3 cliques, clica aqui, se inscreve no nosso canal, aciona ali o sininho para receber as notificações, também não te custa nada, não é? Segue nas redes sociais, que é @zeroauspalcos e fica aqui com a gente, que toda quinta-feira, às 20 horas, a gente sempre vai trazer um convidado especial, um convidado profissional, um grande profissional do ramo da música, principalmente, do show business, para trazer boas ideias e boas histórias aqui para nós. E comigo, o melhor de todos, Vini Oliveira. Fala aí, Vini, dá boa noite para a galera das 20 horas que está em casa com a gente. 20 horas. E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Obrigado pela audiência aí, que vocês estão acompanhando a gente já há vários episódios aí, contando um pouco da história da música. Quero também agradecer e falar do Capim, né? Nosso parceiro de sempre, que tá sempre aí. Capinho de Olha aqui o Capim, ó. Capim Burger. Nosso parceiro que tá sempre aí com a gente em todos os episódios. Que são demais. E pra falar do nosso convidado, que é uma lenda, um grande produtor. Eu já te falei que eu amo ele. Cada um que me fala conta uma história diferente dele. Porque eu encontrei ele nesse lugar, porque eu fiz ele assim, porque tu já me contou várias histórias muitas, né? dele. Que ele faz parte da minha história. Faz parte da tua carreira. Total. Né? 100%. Já trabalhei com ele em vários momentos diferentes também. Estou muito feliz de ele estar aqui hoje. E é o nosso convidado, apresenta ele. Que o meu, não é só um profissional, é o meu amigo, que eu amo ele demais, Fernando Puma! Fê, obrigado, cara, por estar aqui com a gente. Como eu tô feliz de falar contigo, cara. Só assim pra tu vir aqui, hein? Cara, eu, em primeiro lugar, queria dizer que eu que agradeço, né? Agradeço o convite, agradeço estar aqui com vocês. Vocês são dois caras que são muito importantes para mim também. Boa! Tô muito feliz mesmo. Muito honrado com esse convite, acompanho o projeto de vocês, acompanho o produto. Quando vejo ali aqueles nomes ali, e agora estou aqui sentado, me sinto enaltecido, né, de poder estar aqui. Cara, para quebrar o gelo, assim, eu tenho uma questão que eu acho que é importante a gente, desde o começo, falar, que é o seguinte. Meu nome é Vicente Neto, as pessoas conhecem assim, virou Neto Júnior e tu acompanhou essa mutação, que virou Neto, e tu faz parte também dessa história. Mas tu sempre me chamou de Vini, né? Cara, é impressionante, né? E aí a gente começou a conversar assim, como é que o Fê vai fazer? Vini, se ele me chama de Vini e o Vini é tu. Hoje eu vou ter que me policiar. Tu vai ter que te cuidar, cara. Hoje eu vou ter que me cuidar. Quando tu falar Vini, nós dois vamos atender. Cara, o Fê faz parte da minha história musical. Enfim, já contei várias vezes aqui, tu é citado, sempre que eu conto a minha trajetória, tu é citado, porque, cara, bacana. E quando eu te conheci, assim, já tinha um respeito enorme, porque as pessoas que te conheciam me contavam muito sobre o que tu fazia e o que tu ainda faz, e a gente tá aqui para contar um pouco disso, né? E como o nosso podcast chama Do Zero aos Palcos, vamos começar lá do princípio. Como é que a música entrou na tua vida? Como é que isso começou a acontecer para ti? Cara, na verdade, assim, ó, música sempre foi uma coisa que me encantou, assim, embora eu nunca fosse músico, nunca tenha sido músico, a música sempre foi uma coisa que me apaixonou, assim, eu sou um cara que eu vivo à base de música, né, sou um cara apaixonado por MPB, tô o tempo inteiro escutando, sou um cara apaixonado por música nativista, sou um cara que escuta muita milonga, muita. De Alegrete, né? Sou um cara forjado, né, em festivais nativistas e tal. Então, a música sempre foi um encanto para mim. Eu sempre gostei muito da noite, né? Eu comecei a trabalhar na noite muito cedo. Comecei a trabalhar com 14 anos. Hoje eu tô com 51. E, claro que nesse meio tempo eu tive outros trabalhos. Trabalhei com turismo, trabalhei vendendo consórcio, trabalhei numa série de coisas, mas sempre tive esse encanto pela noite. Acabou que, quando eu tinha quase 30 anos, eu resolvi mergulhar de cabeça nesse universo. Tive um bar em Alegrete, depois vim morar em Porto Alegre, comecei a trabalhar no La Bodeguita, que era um bar que tinha ali na Cidade Baixa. Né? Eu vim morar em Porto Alegre, estava procurando emprego, daí dia 12 de junho de 2000, eu tô em casa, e meu irmão chegou, morava eu e ele, e meu irmão chegou e falou, cara, nós não vamos ficar em casa no dia dos namorados, né? Aí eu disse, pô, mas eu tô sem grana. Disse, não, vamos tomar uma cerveja por minha conta, e nós fomos no La Bodeguita, eu não conhecia. Chegamos ali, sentamos no balcão, ficamos conversando com o dono do bar, eu sempre fui muito metido, e daí começamos a conversar, eu com o Rafael, que era o dono do bar, e eu comecei, pô, por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo? O bar tava vazio. Ideia pros caras. O bar tava vazio. Aí o cara falou, tu já trabalhou com a noite? Eu disse, cara, eu já tive um bar,
fiz muito evento, muita festa lá em Alegrete. Ele disse, cara, tu não quer assumir essa noite de quinta-feira aqui, tá morta e tal? E eu disse, quero. E aí eu entrei na noite de Porto Alegre. Chamei o João Vilaverde, que era um amigo meu, que tocava nos bares. Era ele e o Rodrigo. E, cara, a gente cobrava R$3 da porta. R$1 ficava pro João, R$1 para mim e R$1 pro Rodrigo. E aí, a partir dali, comecei a viver daquela grana ali. Chegou uma hora que... Uma vez eu estava no bar, já fazia ali acho que uns 2 meses que eu estava trabalhando ali, fazia toda quinta-feira, e chega um gurizão e diz, cara, eu sou formando de engenharia, a gente queria fazer uma festa aqui, coisa já estava começando a pegar, a gente quer fazer uma festa aqui. Eu digo, tá, mas não, a gente vende os ingressos, fica com a porta. Eu disse, pá, mas eu vivo da porta, assim, não tem muito o que fazer. Daí ele falou, não, então a gente faz o seguinte, a gente vende os ingressos por 8, fica com 5, te repassa 3. Pode ser, vou conversar com o dono do bar, conversei com o Rafa, não, pode fazer. Daí fechamos com ele. Cara, na noite, nessa quinta-feira, eu me lembro que eu cheguei na frente do bar e era uma fila gigantesca, assim, e eu pensei, cara, achei a mina. Cara, a partir dali, então, eu comecei a ir pra URGS. Eu ia pra URGS todos os dias, ficava lá. Eu estava assim, pô, a formatura. Descobria quem eram os caras da formatura, falava, negociava, cara, e aí começou a crescer essa função. Aí lá eu conheci uma pessoa que foi muito importante na minha vida, na minha carreira de produtor, que foi a Ana Lúcia, que não está mais conosco, acabou falecendo. A Ana Lúcia, numa noite lá, ela me convidou para ir conhecer a antiga Liquid, né, que já tinha virado Aqua. Aí ela me ofereceu para começar a fazer noite de sábado lá, eu comecei a fazer noite de sábado, aí logo em seguida eu acabei subindo para o escritório, assumi a gerência de marketing e comecei a tocar os negócios. Aí lá eu conheci 2 caras que foram fundamentais, assim, que foi o Paulo Satti e o Eugênio Correia. Eles eram os donos da casa, né? E aí com eles eu comecei a produzir os eventos que eles faziam na época, que era a Festa Cores, a Claro Subvision, a Tribe, vários eventos de música eletrônica. Começamos a fazer festas de pagode também. E aí eu mergulhei no Planeta. Eu fiz 10 Planetas Atlânticos. Caiu lá? Porque o Eugênio era um dos donos. O Planeta Atlântida, ele é 60% da RBS, 10% era do Renato Sirotsky, e os outros 30% era da DC7, que o Eugênio é sócio no Rio Grande do Sul. Sim. Então, o Eugênio... DC7 é uma agência. DC7 é uma agência. E daí, que foi quem criou o Planeta. E daí, o Eugênio me levou, trabalhava com ele na Casa Noturna, o Eugênio me levou para fazer o primeiro ano, eu fiz... A primeira participação que fiz no Planeta foi Santa Catarina. Eu fiz o palco Pagode de Santa Catarina. Isso em que ano? Isso 2004 para início de 2005. Aí eu fiz o palco Pagode na Santa Catarina. Quando eu voltei, a gente disse, cara, tu quer pegar todos os palcos paralelos para organizar? Direção de palco, Fê. A produção. Coordenação e produção. Coordenação dos palcos. E aí produção. tinha os diretores em cada palco. Sim. Daí eu falei, cara, tu acha que dá? Ele, não, acho que dá sim. E aí, cara, eu fiz todos os palcos. No outro ano fiz todos os palcos paralelos de novo. Aí no terceiro ano do Planeta, eu passei a fazer a parte de infraestrutura. Daí eu tenho um cara que também é incrível na minha vida, assim, que é o Dudu Durgante, que é o cara que cuida de toda a montagem do Planeta. O Dudu me chamou e eu virei o braço direito do Dudu. E a partir dali fiz todos os outros planetas. Fui até 2013. Então foram 10 planetas, 5 Rio Grande do Sul, 5 Santa Catarina. Então foi 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Fui até 2009, daí depois dos outros anos eu fui fazendo essa parte da infraestrutura, montagem, né? Então eu entrava lá antes, fazia toda a montagem da estrutura, palco principal, os palcos paralelos, área de alimentação, bilheteria, entrada, tudo que vocês veem dentro do Planeta. E a partir daí, do momento que eu já estava fazendo o Planeta Atlântida, eu comecei a fazer uma série de outras coisas. Eu fiz Coca-Cola Vibe Zone, eu fiz Sufolia, eu fiz Cidade Elétrica. Eu fui no Sufolia, eu fui no Cidade Elétrica. Eu não fui nem os dois. Ô, Fê, assim como para uma banda é importante estar no Planeta, para o produtor também, isso te abriu outras portas? É muito importante. Cara, o Planeta é uma seleção, né, cara? Principalmente na época que eu comecei a fazer,
Depois o Planeta sofreu uma série de mudanças, assim, né? Outras pessoas vieram, mas, cara, quando eu entrei no Planeta, eram pessoas, os produtores vinham do Brasil inteiro, assim, era realmente algo muito grandioso tu tá lá dentro, assim. O Planeta tem um dos caras que é um mito, um monstro dos eventos, que é o MacGyver, né? Que é o cara que é o diretor do palco principal. Sim. Né? Então, assim, tu poder conviver com esses caras, poder estar lá junto, poder assistir, né? Entender como funciona um produto desses, né? E tu ter o selo de ser um produtor do Planeta Atlântico é muito forte. Né? Credibiliza. O cara que produz o planeta. Muito. Passa confiança, festival. extrema Muito. confiança. Exatamente. Muito. Não, se o cara produz o planeta, ele vai produzir. Exato. E como é pras bandas, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas bandas também nesse meu tempo de vida. E as bandas sempre disseram da importância de tocar lá. Eles dizem, termina um planeta, sai com 10, 15 shows agendados. As pessoas começam a ligar para um selo, show. né? É um selo. E pro produtor, mais do que nunca, né? Muito. E aí, depois do Planeta, tu foi pra onde fazer o quê? Cara, na verdade, eu trabalhava na Liquid Eventos, que era do Eugênio e do Paulo, né? Então eu passava o ano inteiro produzindo os eventos deles, né? A gente tinha a Festa Cores em Gramado, a gente tinha o Coca-Cola Vibe Zone, a gente tinha 2 edições da Claro Subvision, normalmente uma que era um festival de música eletrônica muito grande, normalmente era ali em abril. O meu calendário normalmente era o seguinte, eu fazia o Planeta Atlântida janeiro e fevereiro, aí abril fazia a Claro Subvision, aí em agosto fazia a Festa Cores, fazia o Coca-Cola Vibe Zone, que os dois eram durante o Festival de Gramado, né? A Festa Cores era uma festa mais público jovem adulto, o Coca-Cola Vibe Zone era um festival teen, né? Também gigantesco, imenso, né? Aí, metade do segundo semestre ali, a gente já tinha uma nova, claro, Subvision, ou tinha uma Tribe, ou tinha uma Experience, algum festival grande de música eletrônica. E no final do ano a gente tinha a Festa Cores de Natal, né? Então era mais ou menos isso, era sair de um evento e ir entrando no outro, todos eles eventos muito grandes. E finalizava com o Planeta. Exato. No fim do ano. E aí normalmente esses outros, tirando o Planeta, que eu fazia parte disso tudo, todos os outros eventos eu era o coordenador geral, né? Então já saía, já me envolvia neles e tal. E fora isso tinha uns pequenos eventos, né? Que te fala pequeno, mas festas para 3.000, 4.000, 5.000 pessoas da Liquid. A Liquid fazia a festa do Dona Fashion, por exemplo, a festa oficial do Dona Fashion era feita pela Liquid, normalmente era em outubro. A gente tinha alguns festivais que a gente fazia, alguns shows, né? Tudo era muito grande na Liquid, né? O Eugênio e o Paulo são caras muito importantes do cenário. Então eu aprendi muito com eles, né? Tive essa vantagem de poder conviver com eles, de poder aprender, né? Acho que fiz por merecer, assim, tá mérito. lá. Tu fez desempenhou um bom trabalho em algum lugar até chegar ali e continuar Mas, desempenhando. cara, foi muito legal, assim, foi uma experiência muito legal. E aí, depois, em 2010, eu já era sócio do Paulo, a gente tinha montado uma empresa, a gente fez um circuito de rodeio universitário pelo Rio Grande do Sul inteiro e tal. O Paulo me convidou. O Paulo um dia chegou e disse, cara, vamos montar uma casa sertaneja. E eu falei, tu tá louco? Uma casa sertaneja em Porto Alegre. Não existia o sertanejo em Porto Alegre, né? Não da forma que a gente depois tomou conta. O sertanejo era uma coisa do interior. A gente fez esse circuito de rodeio e a gente ficou muito impactado pela força sertaneja do interior. Tu ia pro rodeio e não tocava música nativista, né, cara? Tocava sertanejo. Mas ainda o raiz, assim, mais Chitão, já tocava o mais universitário, assim. Fernando, João Bosco e Vinícius. Fernando Sorocaba, João Bosco e Vinícius, Vitor e Léo. E Vitor e Léo, muito forte e tal. Legal, já né? Então a gente veio muito impactado com isso. E o Paulo começou, cara, vamos fazer. E eu, velho. Aí um dia o Paulo fez uma reunião com o Thiago Escher, que acabou virando nosso sócio, que era o cara que tinha o ponto ali onde foi a Farms. O ponto era dele. Isso, o ponto era dele. Ele tinha a Casa de Madras antes ali. Aí ele almoçou com o Thiago, voltou e me disse, cara, vamos entrar. Precisa botar tanto de grana. Daí eu falei, Paulo, eu não vou botar meu dinheiro, cara, não vai dar certo. Sertanejo em Porto Alegre. Daí ele falou, cara, eu te faço uma proposta. Eu boto a tua parte. Se der certo, tu me paga. Se não der certo, tu não me paga. Tentadora. Aí eu falei, tá, então vamos.
Cara, e a Farms foi um estouro, Fenômeno. né, cara? A A Farms é assim, ela era tá um na fenômeno. história de Porto Alegre, né, cara? Era um fenômeno. Era um fenômeno. Absurdamente fenômeno. Eu quero, se eu, com propriedade, falar uma passagem da minha história com o Fê, que a gente tocava na Farms, a gente, enfim, fazia parte do circuito dos artistas que tocavam lá. E uma vez o Fê, junto com a turma dele, criou o Circuito Farms no interior. Ele levou a festa, olha só. O troço era tão fenômeno que as pessoas do Rio Grande do Sul inteiro queriam aquela festa. Então eles criaram o Circuito Farms e levaram a festa da Farms para cidades do interior do Rio Grande do Sul. E a gente teve o privilégio de acompanhar e fazer os shows por lá. Era a banda oficial. Era a banda oficial. E aí, cara, era impressionante chegar nas cidades, nos lugares, e a galera sedenta pelaquela festa que acontecia em Porto Alegre. Olha o fenômeno Marca que forte, era uma né? casa noturna, Criaram uma uma marca marca forte. absurda do entretenimento. E talvez nem Era demais. Talvez nem a gente tivesse a noção do tamanho que era, né, naquela época, porque a gente estava muito mergulhado dentro Muito disso, envolvido né? com aquilo. Hoje, tô olhando para trás, cara, era um negócio incrível. A gente abria quinta e sábado e botava 2.000 pessoas por noite, cara. Exatamente. Era surreal. sempre lotado. Era surreal. Sempre Impressionante, lotado. cara. Sempre lotado. Quinta-feira. Sempre Quinta-feira. A gente tocava quinta-feira, às vezes, no segundo horário, ou seja, tipo, 3 da manhã. E o negócio tava amassado de gente. Era impressionante. Mas vocês conduziam de um jeito genial, assim, enfim. A gente não sabe o que acontecia nos bastidores entre vocês, né? Enfim, sociedade. Mas quem olhava de fora via que aquilo tinha uma coisa absurdamente... Não, o cara sempre foi muito organizado. Organizado, sempre cara. foi muito organizado, né? A gente tinha um cara de linha de frente que era incrível, que era o Diego Vinhas. Né? O Diego Vou chamar foi... o Diego aqui, cara. O Diego foi um cara que... ele não foi uma descoberta minha, né? O Diego começou comigo quando eu comecei a fazer a noite no Aqua. O Diego fazia a noite de quinta, eu fazia de sábado. Então eu já conhecia o Diego. Mas aí quando a gente foi montar a Farms, a gente precisava de um gerente e eu defendi o nome do Diego. O Diego na época estava numa outra casa noturna. O Diego topou, veio. O Diego foi fundamental, tanto que depois ele vira nosso sócio lá na frente no último ano. O Thiago Escher é um cara que ele é um fenômeno como empresário, assim. O Thiago é um cara que tem uma capacidade de olhar números, de ver possibilidade de crescimento incrível. O Paulo, ele é um fenômeno vendendo patrocínio. O Paulo é um cara que tem uma credibilidade gigantesca no mercado, uma história de vida incrível, assim. E eu sou o cara que faço acontecer, assim. Eu sempre fui esse cara que bota a mão na massa, que resolve, que vai lá, que acha solução, que busca. Eu sempre tive um bom trânsito no meio dos empresários de música, eu sempre tive um bom trânsito no meio da galera das bandas, né? Então isso também facilitou bastante para a gente conseguir construir um bom casting, né? Tinha um casting fenomenal. Era o menor. Não, era o melhor do estado. Cara, era Mas é verdade, só tinha gente boa lá. Quando a gente foi fazer esse circuito Farms lá, eu conversei com muito dono de casa noturna, cara, os caras não acreditavam que, por exemplo, que a gente tinha bandas tipo Pedrinho e Léo duas vezes por mês na casa. Os caras pegavam o Pedrinho e Léo uma vez por ano. Os caras pegavam o Sano Cícero uma vez por ano. A gente tinha os caras 2 vezes por mês dentro da casa. Né? Então, tudo isso é uma conquista, é uma relação, é uma construção que vem da época dos festivais, né? Da época dessa relação com os empresários. Né? Então, tu começa a construir isso, até por podcast de vocês, eu acho que essa é uma dica que eu gostaria de deixar para a galera, é tu sempre pensar que aquele negócio que tu está fazendo não é o último que tu vai fazer. Né? Tu precisa construir, tu precisa ter uma relação. Né? Tu precisa ter aquele momento de tu entender quando é que tu investe, quando é que tu cobra, né? E para quem vem e para quem compra, é tu entender que aquela banda ali na frente tu pode precisar dela de novo. Isso. Então tu não pode nem espremer o cara demais, né? E nem pode deixar de pagar o cara, por exemplo, alguma coisa assim. Então o mercado do show business, ele é um mercado que você fala muito. Né? A gente está falando aqui sobre ele, mas, cara, ele não é um mercado tão grande assim. As pessoas, todo mundo se conhece. Isso. Eu vejo as pessoas que vocês entrevistam aqui e eu conheço 90% delas ou mais, né? Tenho contato deles, tenho o WhatsApp deles, tenho o telefone deles. Então, quando tu começa a construir relações, de alguma maneira lá na frente elas vão te facilitar, vão abrir caminho, vão ter... vão ratificar o teu nome, né? Tu vai chegar lá e vai dizer, cara, pode trabalhar para esse cara que eu já trabalhei, é legal. Pô, trabalha para esse cara pode te abrir porta lá na frente. Essa construção desse relacionamento. Isso, né? Essa construção que tu faz de relacionamento em cima do teu nome
ela é fundamental para o crescimento no meio artístico. Exato, O perfeito. networking, né? Eu queria te perguntar uma coisa, que lá na época da Farms, assim, que realmente foi um fenômeno, e não só o Sandro Cícero tocava muito lá, o Pedrinho e Léo, que pra quem não sabe, o Pedrinho e Léo é do Léo Paim. O Léo Paim hoje, ele tinha uma dupla que era o Pedrinho e Léo. E uns fenômenos também, uma dupla incrível, o Sandro Cícero, enfim. Quem tomava as decisões de quem eram os artistas lá? Estava um pouco mais na tua mão, não? A princípio, o primeiro filtro era meu, né? Como eu tinha... Logo no início, assim, quando começou, ele era praticamente só eu. Porque o Vinhas era um cara que entendia pouco de sertanejo. Depois, com o tempo, obviamente, trabalhando, ele acabou desenvolvendo isso. Mas logo no início, ele era meu, assim, né? As bandas chegavam em mim, ou eu descobria elas de alguma maneira, né? E aí, normalmente elas chegavam, porque eram de empresário, tipo o Wilton tinha uma banda, o Juliano Carvalho Calcinha tinha uma banda, né? Ou duas ou três, o Lelê tinha banda, não sei quem tinha banda. Então esses caras me ligavam, cara, tô com uma banda aqui, queria colocar lá. O caso do Sandro Cícero e do Pedrinho Léo era do Sandor Melo, da Santa Maria. Isso, Sandor. Né? Então, um dia eu tô em Santa Maria, o Sandro me ligou, cara, queria tomar um café contigo. Eu fui lá, tomei um café, disse, cara, tenho aqui duas duplas. Eu disse, cara, Pedrinho e Léo eu conheço porque são da Alegrete, né? Claro, vamos levar eles lá pra tocar. Ele falou, cara, tinha uma outra dupla aqui que eu também gostaria, que era o Sandro Cícero. Beleza, vamos levar. Funcionaram muito, né? E a gente sempre teve muito essa preocupação, né, Vi, de que quem é que funciona. Isso, como era esse filtro, Fê? O critério, né? Eu tô olhava assim, cara, isso aqui não vai dar certo aqui. Cara, Porque se tu me permitir contar uma história, que eu acho que é referência assim, pra galera que tá Porque o trabalhando. critério hoje também é outro, né? Exatamente. Que quando a gente teve a oportunidade de cair lá, a gente tinha uma banda que chamava Gangue do Arrasta-Pé. Sim. Eu super entendi o que aconteceu, porque eu me lembro do Calcinha te ligando, e depois ele falou comigo, cara, a galera tá assustada, porque tipo, é uma casa sertaneja, eles não podem anunciar um evento com uma banda chamada Gangue do Arrasta-Pé. Isso não tem nada a ver com a proposta da... E aquilo, claro que no primeiro momento, a gente dá uma magoada, né? Porque é o teu filho. Óbvio. Ah, mas como assim, cara? A gente é bom, a gente acha que vai fazer uma puta noite lá. Mas depois tu tem que entender que, de fato, nós não era o perfil daquela casa. Então tu não pode te magoar com isso, sacou? Tem que entender aonde tu pode estar com o perfil que tu tem. Até que com o tempo, e lá dentro da Olelê Music, a gente foi migrando, virando uma dupla, mudando a estética de tudo, o repertório. Mas como é que vocês avaliavam, assim, esse perfil? Dizer, cara, isso dá e isso não dá. A princípio, ela vinha por indicação, tá? Era muito importante, assim, tipo, ser o Wilton, ser o Rafa, ser o Calcinha, ser o Lelê. Era muito importante isso pra gente, porque eles nos conheciam, eles sabiam qual era o nível de exigência que a gente tinha. Eles não iam indicar alguém que não tinha uma condição. Exato. E a gente também conhecia o nível de exigência deles, né? Se o Wilton tem uma banda... Eu sei que é uma banda já diferente, não é o comum, né? Não é um qualquer. Isso, normalmente funcionava dessa maneira, né? Fora isso, a gente recebia muito material, né? A gente recebia vídeo na época, recebia CD, então a gente ia lá, ouvia, né? Ah, isso aqui... Normalmente uma banda que ela estreava como segunda banda. Isso. Né? Ela não estreava como primeira banda, porque a primeira banda era o chamariz da casa. E pra não assustar também, né? Exato, né? Não, e até porque daqui a pouco tu bota o cara lá e o cara não funciona. E não é nem porque ele é bom ou porque ele é ruim, porque daqui a pouco não é o público dele. Né? Daqui a pouco tu pega um cara que está acostumado a tocar para um público mais velho, ou tu pega um cara que está acostumado a tocar para um público que gosta mais um pouco de che music, ou de uma música sertaneja mais romântica, e não ia funcionar na Farms. Né? Porque a Farms era festa. Né? Então isso era muito importante. Depois que ela ia para o palco, a gente fazia uma avaliação. Eu, o Vinhas, o Paulo quando estava lá, o próprio Renan, que era o nosso gerente, né? E essa avaliação ela passava por 2 critérios. Cara, a pista dançou o tempo inteiro, dançou. O consumo foi bom, ninguém foi embora quando a banda estava aí. Cara, vamos chamar os caras de novo. E a gente acabou fechando uma seleção. Né? A gente acabou que chegou uma hora que não tinha mais, assim, dificilmente tu abria para uma banda nova. Porque aí a gente já tinha lá, uma quinta tocava o Sandro Cícero, na outra quinta tocava o Léo e o Pedrinho Léo, na outra quinta tocava aqueles meninos de Novo Hamburgo,
Lucas e Felipe. Edu e Renan. Isso, sabe? Daí a segunda banda, sempre da quinta-feira, era vocês, porque a gente gostava, sabia que já era um estilo bem mais pegado, que já era uma galera que já estava aqui. Aí manter eles na atividade. Né? Então a gente já tinha isso. Então a gente já foi construindo, a primeira banda de sábado já era o fulano, porque a noite ela vai criando identificação. Né? E era muito importante que a gente olhasse para o produto. Eu tive até uma conversa, logo que a gente criou a Farms, tive uma conversa com o Calcinha justamente sobre isso. O Calcinha queria o Lucas e Felipe todos os sábados lá, queria fechar um pacote. Eu digo, cara, eu não posso fazer isso. Daí ele falou, pô, mas os guris vão estourar no Brasil inteiro, não sei o que e tal. Eu disse, Calcinha, pode ser que tenha uma hora que eu vá correr atrás de ti, cara. Mas agora, nesse momento, eu não posso engessar a casa na mão do Lucas e Felipe. Até por isso, daqui a pouco o Lucas e Felipe estoura, e aí não é a Farms que é importante, o importante é o Lucas e Felipe. Toda a galera vem aqui. Então, assim, a gente sempre teve muito cuidado com o produto como um todo. Pra casa não ser a cara do artista. Exato. Não depender do artista para funcionar. A gente sabia o estilo que a gente queria. Era óbvio que tinham artistas que levavam mais do que outros, mas a galera que ia na Farms sabia que ia ter uma festa boa. Ponto. Isso. Era isso. Então a gente sempre se preocupou muito com isso, de como é que a gente construía isso. Massa demais. Até porque o sertanejo, né, nessa época inicial, até um pouco até os tempos de hoje, eles não se preocupavam tanto no som autoral, né? Era o som mais cover para fazer a festa rodar. Então, tipo, poderia rodar os artistas de modo geral, né? Não precisava ser um artista, tem que ser aquele artista com aquele hit ou com aquela música e tal. Exato. E a Farms era tão fenômeno, cara, que a gente, com a permissão deles, claro, na época, a gente usava nosso marketing, dizia assim, Neto e Júnior, dupla oficial da Farms. Porque isso credibilizava o nosso trabalho. Pra vender show no interior. Como eles queriam essas festas, diziam, pô, eu vou contratar a dupla oficial da Farms, traz os caras pra cá. A Farms foi importante, tu foi, porque, como eu falei no começo do papo, por isso. Muitas portas se abriram porque nós tocávamos na Farms. Não, e inclusive isso era uma moeda de troca nossa, né? Quando tu sentava pra conversar com um produtor, quando tu fechava um contrato, isso também era uma moeda de troca. A gente sabe, eu sei disso, que, por exemplo, uma banda que tocava na Farms ganhava muito mais tocando em Santa Maria do que conosco. Mas ela queria tocar conosco porque ela queria ter a marca de banda oficial da Farms. Porque ela tocava em Santa Maria porque tocava lá. Exato. Então era uma troca justa, né? Funcionava para os dois lados e foi bem bacana. Cara, isso foi demais. Eu tenho eu tenho 3 experiências na Farms, né? A primeira eu fui como público geral, né? A segunda eu fui gravar, eu acho que um show do Neto Júnior com o Edson. E a terceira eu fui de sub pro Felipe, que foi tocar com a banda de rock dele, pra ser tour manager do Neto Júnior na Farms. Isso é muito louco, né? Disso. Milhões de anos atrás. Né? Cara, a Farms era tão fenômeno, assim, não vamos ficar batendo só na Farms, né? Agora já acabou, tem coisa que a gente até pode falar. Aí foi tão fenômeno, assim, que depois a UDS, que era uma casa nacionalmente renomada no circuito sertanejo. Gigantesca, tinha 28 casas. Um absurdo. Olhou a Farms em Porto Alegre, espera aí, tá dando certo lá, vamos pôr uma UDS lá. E o que eles fizeram, cara, foi muito... Desculpa o palavrão, muito foda. Porque eles puseram a casa em Porto Alegre, a primeira coisa que eles fizeram foi ligar para todos os artistas que tocavam na Farms. Inclusive nós. E todos disseram não. Entendeu? Não, enquanto eu estiver na Farms eu não vou tocar aí. Olha que loucura o fenômeno que foi a casa, a ponto de uma casa com essa, né, de uma estrutura nacional, de âmbito nacional, vim pra cá porque viu que tinha a Farms dando certo e querer aqueles artistas, querer sugar aquela energia da Farms pra eles, sabe? Muito fenômeno e é responsabilidade total de vocês, né? Por isso que eles eram muito organizados. Eu achava muito legal de ver. A Farms, ela sempre foi uma empresa, muito mais do que uma casa noturna, ela sempre foi uma empresa. E depois que parou a Farms, nesse momento de Farms, tu fazia outras coisas além da Farms? Eu fazia, nessa época, alguns eventos esporádicos, né? Fazia algumas coisas, mas o meu business principal era a Farms mesmo, né? Aí, durante a Farms, a Gi, que é minha sócia, montou a Coentos e Circo, né? Que é a agência de conteúdo audiovisual, que na época não era... quando ela foi criada, ela não foi criada para ser uma agência focada em YouTube, era para ser uma agência de conteúdo audiovisual e acabou se transformando numa agência de especialista em YouTube, que é o que ela é até hoje. E aí, ali em 2013, quando deu toda aquela crise da Kiss, na virada de 2012 para 2013, eu comecei a questionar
se eu queria continuar na noite, se eu queria continuar nas casas noturnas. Foi tudo muito traumático, foi muito pesado. Eu já estava começando a entender um pouquinho de YouTube, já estava começando a me encantar por esse mundo. E aí, durante o ano de 2012, eu falei pro sócio, olha, eu tô a fim de sair, não quero mais continuar. Eles tinham aberto uma segunda casa em Novo Hamburgo. Isso. E eu acabei saindo. Fui cuidar da Quentos e tô lá até hoje. Hoje é o meu principal negócio, né? No início atendemos bastante artistas, né? Bastante músicos. Nosso primeiro cliente oficial da Farms foi o Tavares, né? O Esteban Tavares. No começo, o objeto principal era cuidar de algum artista, fazer o YouTube de artista? Cara, era fazer YouTube em geral, mas como eu já tinha essa ligação, foi o natural, assim, né? O Lelê nos procurou, ele era um empresário do Tavares na época, daí a gente assumiu o canal do YouTube do Tavares, aí o Nescau nos procurou, que também era outro que tinha relacionamento conosco, aí a gente assumiu o Klaus e Vanessa, aí... o Jean Paul nos procurou, acabamos assumindo o canal do Jean Paul e assim foi. Só YouTube? Só YouTube. Daí, o que aconteceu? No decorrer do processo começou aquele negócio, tipo, o Nescau começou, mas aí vocês já estão no YouTube, então cuidem das redes sociais também do Klaus e Vanessa. Aí a gente acabou... A Quentos, ela foi uma explosão, assim, né? A Quentos, ela cresceu de forma meio desordenada até. Porque a Quentos, ela era uma peça dentro da minha casa. Aí eu levei ela para dentro a gente levou ela para dentro da estrutura da Promo Brand, que era a empresa que eu tinha com o Paulo lá, porque eu tinha uma parte ociosa. Cara, em 3 ou 4 meses, toda a estrutura da Promo Brand tinha virado Quentos, do tamanho que a Quentos tomou, né? E aí com esses artistas, né? E aí a gente criou o Grenalizando, que foi um mega sucesso. Sucesso absurdo. Foi um mega sucesso no Brasil inteiro, assim, virou referência no Brasil inteiro. Acabamos indo pro SBT com o Grenalizando. Um dos primeiros programas identificados, assim, né? Acho que foi o primeiro programa totalmente identificado, foi, né? Foi Com o primeiro certeza. programa que a gente escolheu os caras, tirou os caras do Twitter para jogar para dentro do YouTube e explodiu, né, cara? Total. Explodiu, chegou a ter 65 mil visualizações Absurdo, né? num Grenal, quando o YouTube fazia 300, 400 visualizações. Foi um fenômeno, loucura, né? né? Foi um fenômeno. Identificado, para quem não tá ligado, é quando o jornalista expõe o time que ele torce, né? Isso. Então, o jornalista, ou enfim, quem tá ali, o apresentador, diz, eu sou gremista, eu sou colorado. Isso foi um dos primeiros mesmo. Eu não me lembro de antes disso de ter aparecido. Foi incrível, assim. Foi muito legal. Eu queria pegar o gancho do YouTube com os artistas, aproveitar. Quais eram as ações que vocês tinham na época pro YouTube com os artistas? Porque naquela época só se produzia clipe, não se pensava em fazer websérie ou coisas assim. Se produzia clipe, como é que era uma ideia de lançamento? O que se fazia pro YouTube naquela época? Cara, a gente criou, por exemplo, o Klaus e Vanessa, a gente criou duas webséries para eles, né? A gente criou, fora os clipes que iam, obviamente, para dentro do YouTube, a gente criou outras 2 webséries. Uma websérie que era o dia a dia deles, né? Do Klaus e da Vanessa, com a família e tal. E criamos uma outra websérie que era os bastidores dos espetáculos, dos shows. Bom. Turma da Bola, a mesma coisa, né? Não é Turma da Bola, o Grupo do Bola. Grupo do Bola. O Turma da Bola é um cliente meu de agora. O Grupo do Bola, a mesma coisa, né? A gente fazia os bastidores dos espetáculos. Isso depois isso. Depois do Superstar. Né? Isso. Foi quando o Nescau assumiu eles. Que é sensacional, que a galera quer ver, né? Os bastidores. Isso, porque na verdade o YouTube era isso, né? A gente sempre defendeu isso com os artistas. Porque na real, assim, ó, para assistir um clipe ou para assistir um espetáculo, cara, tu contrata o Vini para fazer lá o DVD. Isso. Entendeu? Ele vai ter muito mais recursos, vai ter não sei quantas câmeras, vai ter isso, vai ter aquilo. Mas a galera quer ver como é que funciona, como é que tu pega a van, como é que tu chega lá, como é que é o camarim, como é que é a passagem de som. Essas coisas encantam o fã. Muito. E Entendeu? quem tem que gravar, às vezes, é o próprio artista, porque é mais intimista. Exato. A linguagem é mais direta do que um câmera aqui. Vou contar uma fofoca pra vocês aqui. Ó. Manda lá. Por exemplo, o primeiro vídeo que a gente fez do Tavares, eu tive uma briga com o Lelê. Que aí o Lelê me manda um e-mail, pô, mas tá muito amador, não sei o que. Cara, mas é isso. É isso. É isso. É Tá isso. muito É amador. isso. Mas é justamente isso.
Entendeu? A galera que é fã do Tavares, foi um vídeo que a gente fez dos bastidores do Tavares no Teatro São Pedro. O que a galera quer ver é isso. Ela quer ver o real. Isso. O cara gravando aqui e alguém passar com o celular gravando lá. Ah, mas não pode vazar. Não, tem que vazar. Isso. Tu entendeu? Porque tu, como fã, tu tá ali dentro, tu quer enxergar aquele momento, tu quer saber como é que é. O que acontece no camarim. Isso, pô, tá o Tavares ali dando uma entrevista, entrava a Titi Miller lá conversando com ele sobre não sei o quê. A galera quer ver isso. Entendeu? Porque o Tavares bonitinho no clipe, não sei o que, ela já tem. Já tem. A TV faz isso, né? Nós não, a gente é o lado B, a gente é o que... E isso funcionou bastante, foi bem legal. Que era isso aí? Isso 2012, 2013. Isso pra mim também é genial, porque na verdade é o que hoje que a internet entende nas redes sociais de fazer isso. É a né? linguagem que o Instagram assumiu, né? Que o Instagram assumiu e que funciona, ou seja, lá em 2012. 2012. Você já estava enxergando esse formato de mostrar bastidor, mostrar a realidade do artista, sensacional. E naquela época só se lançava, não se tinha tráfego pago, Não, posicionamento. tudo era orgânico. Tudo orgânico. Tudo orgânico. E já dava pra monetizar ou não? Já dava para monetizar. Já conseguia gerar uma Já receita com gerava aquilo? receita. Por exemplo, o canal do Tavares, quando a gente pegou ele, a gente pegou o canal, ele tinha 4 mil inscritos e tinha, sei, eu acho que umas 30 mil visualizações, era uma coisa assim, era baixíssimo. E em 6 meses de trabalho, a gente foi para, acho que 70 e poucos mil inscritos e alguns milhões de visualizações. Foi bem legal, foi bem importante, assim. Tu acha que... Não sei se eu tô pulando Não, uma etapa, tu tem pode perguntas? ir. Hoje o artista consegue não viver, mas ganhar uma grana decente com o YouTube? Cara, é que assim, ó. Eu sempre falo sobre isso, principalmente para os artistas, tá? Os caras têm que entender que o YouTube tu pode ganhar dinheiro de duas maneiras. Tu pode ganhar dinheiro com a tua visualização direta, né? Com a monetização. Mas a não ser que tu seja um cara mega estourado para tu ter milhões de visualizações, a receita ela vai ser baixa, não vai ser uma receita alta. Mas tu pode ganhar dinheiro de uma outra maneira, que é ter uma vitrine. Aquilo que vocês faziam com a Farms, hoje tu tem que fazer dentro do YouTube. Entendeu? Tu tem que ser... O YouTube ele serve para te criar relevância acima de qualquer coisa. Autoridade. Exato. Tu entendeu? É aquele troço assim, o YouTube, tu tem que enxergar o YouTube como uma oportunidade de ser uma vitrine. Cara, eu moro em Canoas, no Rio Grande do Sul, eu produzo um som que é difícil de sair daqui, eu não tenho uma gravadora para me bancar, eu não tenho assessoria da imprensa, então tu tem que construir isso através do YouTube, tem que fazer com que o algoritmo te ajude a construir essa relevância, te ajude a chegar no Maranhão. Sim. Tu entendeu? Que alguém lá no Maranhão olhe e diga, pô, mas é bom o som do Vi aqui. Cara, não conhecia esse cara. Vou contratar. Né? Isso, e aí tu começa a gerar fãs, tu começa a gerar... A tua base. Isso, no Brasil inteiro, que faz com que um bar de lá resolva chegar e dizer, pô, esse cara é explodido aqui no YouTube, eu vou chamar esse cara. Ou te contratar, um investidor querer apostar no teu trabalho. É isso, exatamente, né? Então, assim... Tu não tem que te preocupar tanto com a receita direta, tem que te preocupar muito com a receita indireta, com a forma com que tu constrói isso, né? Uma banda que soube fazer isso muito bem, que aproveitou muito a internet, foi a Fresno, né, cara? A Fresno, ela explodiu no Brasil inteiro pela internet, né? Tu pega ali aquela menina que é namorada, pelo menos não sei se é até hoje, namorada do Marcelo Camelo, a Mariana, não... Que tinha a banda Mara, aquela com ele, né? É Manu também, né? Eu acho que é Manu, não sei o que. Cara, aquela menina, ela era um... Manu Magalhães. Manu Magalhães. Cara, ela é um... Eu ia falar Manu Gavassi, não, Manu Magalhães. Ela é um fenômeno, né? Que surgiu através do YouTube. Cara, tem milhões de funkeiros que surgem através do YouTube. Tem milhões de duplas sertanejos que surgem através do YouTube. Tem milhões de grupos de pagode que surgem através do YouTube. Aliás, Sonza também surgiu através do YouTube. Um dos maiores canais do mundo, me corrija se eu tô errado, né? Os do funk lá. É o Godzilla. O Godzilla e do GR6 também. Os dois maiores produtores de funk hoje. Né? Mas quando tu começou com a Coentos, tu e a Gi, um beijo pra Gi, eu adoro ela, e a gente sempre tocava nos aniversários dela, ela sempre queria o Neto Gi no aniversário dela. Não tinha ainda, tinha Facebook, não era assim tão explosivo como é hoje. O Instagram eu acho que estava começando o Instagram era menor do que ele é hoje. Mas depois o Instagram começou
a tomar uma proporção gigante, e o Facebook também veio junto. Isso dividiu a audiência com o YouTube ou ainda se manteve? Como é que é isso? Não, porque são algoritmos diferentes, tá? O que acontece? Quando tu produz pro teu Instagram, tu fala pros teus amigos, pros amigos dos teus amigos e pra tua família. Isso. Basicamente é isso. Entendeu? É uma bolha. Essa bolha pode ter 50 pessoas, ela pode ter 500, pode ter 5 mil, pode ter 50 mil, mas é uma bolha. Tu bota ali, tu posta e aquelas pessoas que já te seguem vão te assistir. Ou eu vou receber alguma coisa legal, pô, que legal, mando lá pro Vini. Então é o amigo do amigo, tá? Basicamente é isso. A bolha do YouTube é o mundo. Porque a bolha do YouTube ela é baseada em cima de um algoritmo que é controlado pelo Google. Então, o que acontece? Vamos dizer, pode ser que daqui a pouco tem um cara lá em Erechim, nunca ouviu falar de ti, nunca ouviu falar do Vini, nunca ouviu falar de mim. O cara chega lá hoje no Google e coloca assim, bate-papo sobre empreendedorismo na área de eventos. E aparece o nosso vídeo. E o cara vai assistir. E no Instagram não tem como fazer essa busca. Não vai fazer essa busca. E o cara vai te achar, e o cara vai achar o podcast de vocês, vai achar sensacional, e aí vai assistir o Will, tu vai assistir o Mano, vai assistir não sei quem e tal, e daqui a pouco o cara começa a seguir vocês. Tu entendeu? Então assim, ó, o poder que o YouTube tem de levar o teu nome, de construir a tua marca, ele é muito maior do que qualquer outra coisa. As pessoas elas precisam entender isso. E num segundo momento, elas precisam entender que a capacidade que o YouTube tem de te dar dados para tu ler isso é impressionante. É impressionante. Boa. A Tu capacidade entendeu? analítica do YouTube é impressionante. Mesmo. Então, daqui a pouco tu tem uma banda, tá? E tu tá construindo produto, música, né, para uma faixa etária, daqui a pouco tu vai lá no YouTube e tu vai ver que não é aquela faixa etária que tu tá trabalhando. Tu está trabalhando numa outra faixa etária, de forma orgânica, né? Então, assim, principalmente marcas, né? Música até tu consegue fazer uma leitura maior, porque tu tem show, tu tem palco, mas, cara, para marcas, isso é impressionante. Tu pega lá um cliente nosso, o cara consegue ir lá no canal do YouTube dele, que tem 100 mil, 200 mil, 300 mil inscritos, ele abre o canal... E ele tem lá um universo gigantesco de dados para dizer, olha, o meu próximo produto que eu vou lançar, eu tenho que lançar dessa e dessa maneira, porque aqui o YouTube está me dando quem é que me segue. Para essa região, com essa idade, para esse público-alvo específico, quem está acompanhando, consumindo o meu conteúdo. Exatamente. Então, assim, ele tem uma capacidade analítica gigante e tu tem uma capacidade de construir relevância dentro do YouTube que é fundamental. Quando os músicos se derem conta da força que eles têm através do YouTube, cara, é incrível. E isso é muito impressionante. A gente entrevistou o Adri aqui, que é da Music, e a gente estava falando dessa questão, a comparação, né? TV, Instagram, internet, e agora a gente está fazendo essa mesma comparação do YouTube com o Instagram, e uma coisa, bem pelo contrário, não anula a outra, uma coisa leva, sim, enfim, até outra. A gente falou que TV aqui tem audiência coletiva, tem curadoria, que é importante também, tá na TV. Claro, toda a vida. A TV não perdeu espaço para o YouTube, e o YouTube não perdeu espaço no Instagram. Não. O público continua consumindo. E o mais interessante de tudo, porque não é só música, né, Fê? Vocês atendem hoje empresas, geram conteúdo para empresas que não tem nada a ver com música. Sim, o primeiro grande cliente que a gente teve foi o Grêmio. Né? A gente construiu a Grêmio. Não, o maior de todos. O melhor de todos. É que eu sou identificado, né, cara? A gente construiu a Grêmio TV, né? Foi um grande cliente, a gente tem aí... E aí depois eu tenho... Uma série de clientes, né? A gente tem influenciadores hoje que são nossos clientes, a gente tem marca de pote, plástico, que é nosso cliente, a gente tem escritores, né, famosos, tem médicos, tem psiquiatras, tem uma série de clientes. A Quentus, ela é uma agência que atende vários segmentos, né? Sempre focado dentro do YouTube. Mas, assim, o YouTube para música, ele é quase que fundamental. Tu entendeu? Não existe um artista hoje que funcione se ele não tiver um bom YouTube. E se o bom YouTube, Fê? É assim, o que é o bom YouTube? Eu ia falar, mas acho que falar será que é a mesma coisa? Não, vai lá. Por exemplo, assim, a gente tem uma dinâmica nas redes sociais, Instagram, de ter
recorrência, ou seja, é importante o volume, né? Volume, qualidade e constância. Tem que estar sempre ali, porque tem muita gente consumindo, tem muita gente postando, e se tu sumir um pouco, tu perde teu espaço, enfim. No YouTube, essa dinâmica é a mesma, ou seja, pro artista, antigamente postava um clipe, lançava uma música, postava um clipe e deixava quieto. Ele precisa estar fazendo conteúdo e estar mais presente como é no Instagram? Cara, na verdade, assim, ó, essa construção do artista dentro do YouTube, ela passa por várias etapas dependendo do tamanho de um artista, tá? Vamos dizer o seguinte, eu vou pegar aqui o Vi que está começando hoje, tá? Pô, eu resolvi investir na minha carreira solo, quero fazer. Não adianta, não adianta eu começar a produzir conteúdo teu diário. Tu não vai ter base de fã para assistir isso. Sim. Então, para ti, eu preciso começar a construir música, preciso construir clipe. Então, nós vamos combinar lá, cara, eu vou escolher 6 músicas minhas, nós vamos trabalhar 6 clipes teus, um por mês, um a cada 45 dias, um a cada 60 dias, né? E a partir daí, a gente vai começar a entender de que forma a gente vai usar o algoritmo para fazer o teu som chegar mais longe e fazer tu te tornar relevante, fazer com que as pessoas te conheçam. Isso é um trabalho, tá? Agora, por exemplo, se tu pega um artista consagrado hoje, tá? Pegar o Duca Lendecker, tá? Conheço. Conhece? Tá? O Duca não precisa mais que as pessoas conheçam a música dele, as pessoas já conhecem a música do Duca. O que a gente pode fazer é ampliar o sinal do Duca. Aí como é que tu faz? Aí tu faz uma construção, não diária de conteúdo, mas daqui a pouco tu vai botar uma websérie do Duca fazendo alguma coisa, entendeu? Então tu vai ter os clipes, tu vai ter a websérie, tu vai começar a amplificar o sinal dele. Então, o YouTube ele é muito estratégico, depende do momento que o artista tá, da forma que tu constrói. Mas, assim, eu, sinceramente, assim, para um artista que está começando, o YouTube ele é fundamental. Eu queria bater um pouquinho mais na questão do YouTube, porque assim, ó, hoje, como é que funciona uma rede social no mundo, né? Ela nasce, ela gera relevância para o dia a dia das pessoas, depois ela te cobra para tu usar melhor ela. Tu falando nesse momento do YouTube, assim, tu acha que isso tudo, a construção é orgânica ou ela precisa do investimento em tráfego pago também para poder crescer? Cara, assim, ó, vai depender muito de qual é qual é o tempo que tu quer que isso aconteça, tá? Como é que o algoritmo funciona? Tu começa a postar conteúdo e o algoritmo começa a ler aquele teu conteúdo, né? Tipo, isso aqui é música MPB, isso aqui é música MPB para público jovem, isso aqui é música MPB para público jovem, entendeu? Ele começa, cada vídeo que tu posta, ele vai ter colocando dentro de uma casinha e vai cruzando essa informação com quem está assistindo. Tu entendeu? Tipo assim, ó, tá, isso que eu tô entendendo aqui, e quem tá assistindo é o Joãozinho, que gosta de MPB e que é público jovem, tá? Então eu tô lendo certo, entendeu? Ele vai fazer essa leitura. Então, quanto mais conteúdo tu colocar, mais dados tu vai estar dando pro algoritmo para ele te entender, tá? Mas ele vai te nichando pro teu público Exato, mas ele vai te nichando pro teu público certo. Tá alimentando Isso. a rede. Hoje, 70% de todos os vídeos assistidos no mundo vem de vídeo sugerido, tá? Ou seja, tu faz parte o algoritmo já te entendeu e te entrega para o público, exatamente para o teu público certo, tá? Só que muitas vezes o cara não tem paciência de esperar isso. Aí o cara fica, mas eu postei lá um vídeo, gastei 20 mil para fazer um clipe, tem mil visualizações. Aí o cara vai lá e bota, 400, 500 reais para atingir 5 mil visualizações. Aquilo é só pro ego dele. Porque, na verdade, daquelas 4 mil visualizações que tem a mais, 90% tem 3 segundos. Boa. Uhum. Boa. É os 3 segundos até tu pular e tu vai assistir a música do Vi, que é o que tu quer assistir. Aí entra uma música minha lá cantando, tu espera passar o skip lá, clica no skip e pula. E vai pro meu. Aí eu vou ficar, mais uma pessoa viu? Não viu, cara. Não viu. Entendeu? Então, assim, o orgânico, ele é... o tráfego pago, ele é necessário tu usar ele estrategicamente,
Tá? E aí, quando é que é o estratégico? Por exemplo, eu sou empresário do Vi. Tá, Tá fechado pra mim. Tá. Quero vender o Vi pra tua casa noturna ou fazer não sei o quê. Pô, eu vou dizer, Vi, tô indo lá fazer uma conversa lá com o Vini. Vamos fazer o seguinte, cara. Teus números estão muito baixos. Vamos botar uma graninha aqui só pra nós dar uma levantada. Dar uma engordada. Isso. Porque aí o Vini vai abrir ali, vai olhar e tal. Pra ter uma boa primeira impressão. Isso. Mas, cara, é muito mais estratégia de negócio do que efetivamente construção de marca. Boa. Entendeu? A construção de marca ela é orgânica. Eu estava conversando com um cara que é super importante no cenário musical, só não vou citar o nome dele aqui para não ser antiético, e a gente estava conversando sobre isso e ele disse, cara, eu tenho artista meu com 200 mil views nos vídeos, com, com milhões, os caras não lotam teatro hoje. Isso. Que legal falar cara, isso. Olha aí, gurizada. Ele disse, cara, e eu já sentei com os caras e já falei, cara, não adianta ficar botando dinheiro, velho. Porque tu ficar botando dinheiro no teu clipe é pro teu ego. É só pra tu sentar lá e dizer, pô, eu sou muito foda, o meu clipe deu 300 mil views. Não adianta, velho. Esse é um problema que a rede social traz, né? Porque o tráfego pago também, ele te ajuda a criar números, mas são números que não trazem público ou não se convertem em público para show. Então, assim, mas e mesmo, eu tentando anexar ou sublinhar isso, mesmo que tu faça o tráfego, identificando, analisando o teu algoritmo, aliás, o teu analítico ali, o meu público é de 20 a 35, mulheres que gostam disso aqui. E tu fizer um tráfego para público semelhante, tu não tem uma chance de atrair mais fãs que gostam do que eu tô? Tem, mas tu tem que usar isso de forma estratégica. Esse que é o problema. Só que os caras não fazem isso. O que o cara faz? O cara pega e diz, eu tenho uma verba de R$1.000, vai lá, dá para qualquer cara fazer o tráfego, o cara bota R$1.000 lá, aqueles R$1.000 viram 10 mil views e o cara fica feliz. Achando que é o cara mais foda que tem. Não, cara, não faz isso. Pega R$100 daquilo ali, faz uma primeira campanha, analisa os dados, entende o que aconteceu, volta, vê. De vez em quando, tu só precisa botar 100 pila ali para o algoritmo conseguir... eu coloquei aqui, e 50% desse tráfego pago não pulou nos 3 segundos. Então aqui tem um nicho. Vamos entregar um pouco mais, porque... Vamos botar mais 50 nesse lugar. Qual é a grande vantagem do YouTube? O YouTube é teu sócio. Diferente do Instagram, o Instagram não é teu sócio. Boa. Entendeu? O Instagram, ele é o seguinte. O Instagram, eu sigo o Vi e eu sigo o Vini. Aí eu tô vendo o stories do Vini. Aí, quando eu tô passando aqui para ver o teu, no meio eles metem uma propaganda de camiseta. Nem o Vini ganhou, nem tu ganhou. Ninguém ganhou nada. Só eles. O YouTube não. O YouTube, a publicidade, ela tá dentro do teu vídeo. Então... O YouTube, ele te paga para estar dentro do teu vídeo. A visualização, a monetização do YouTube não é o YouTube que tira do bolso a grana e te dá. Ele vai lá, vende para a marca de roupa X, a marca de roupa X paga para ele, para ter uma publicidade, ele fica com 45% daquele valor e te dá 55%. Então, quanto mais visualizações o teu vídeo tiver, mais ele vai vender para a marca X. Baseado então, no quer teu entregar. público. Ele quer entregar. Então, o algoritmo do YouTube ele é preparado para te entregar. Então, quando de vez em quando tu bota 100 pila ali, o algoritmo olha e diz, o público dele é esse aqui, é público feminino, mais 35, vou entregar organicamente mais lá. Porque o YouTube ele não tá muito preocupado em ganhar R$100 de ti. Ele está mais preocupado em ganhar 1 milhão da Coca-Cola. Boa. Então ele não quer segurar teu conteúdo. Não quer segurar teu conteúdo. Como o Instagram às vezes faz. Ele não quer ele segurar segura para dizer assim, bota um dinheirinho que eu libero. O sonho do YouTube é ter 10 mil Felipe Neto. Sim. Claro. Tu entendeu? Porque quanto mais visualizações tiver, mais mídia ele vai vender. Total. Que genial, cara. E quanto mais canal nichado também, melhor. Tipo assim, a empresa de camiseta só para mulheres de 25 a 38 anos. Então é naquele canal lá, porque aquele canal tá vendendo mais esse público-alvo. E trazendo um pouco disso aí também, é mito ou é real que existe robôs, assim, que a galera também não paga pelo tráfego, mas paga por um robô ficar dando play ali pra ti? É verdade. Isso acontece? Acontece. Quando eu também não vou citar nomes, eu lancei uma menina aqui no mercado, que ela me contratou pra fazer o lançamento dela, a gente lançou a música, em 24 horas tinha 50 mil visualizações. E ninguém conhecia ela.
Aí eu pressionei, disse, não, tu botou alguma coisa, tu fez alguma coisa. Não fiz nada, é orgânico. Eu disse, não, peraí. Então tu é um fenômeno, eu vou ficar rico contigo. Achei a minha mina. Não, óbvio, mas não caí Achei nessa. a Claro, óbvio. Eu já era nego velho, eu disse, então tá, beleza. Né? Não, Finge que me engana que eu finge que eu acredito. Não, existe. E aí é uma questão, né? Quando o YouTube consegue identificar isso, o YouTube derruba o canal. Pois é. Porque o que acontece? O YouTube vive de números. Tu entendeu? Isso, Quando não o YouTube senta lá com a Coca-Cola da vida para vender uma mídia, ela entrega lá porque como é que funciona a compra de mídia no YouTube, tá? Tu tem duas formas de comprar. Uma forma é o Fernando Pullman, que vai lá comprar, então eu vou lá e digo, olha, eu quero canais para maiores de 18, que gostem de música brasileira, que fale sobre isso, que gostem de esporte, não sei o que e tal, pega aqueles 1.000, bota ali, o YouTube vai lá e distribui aqueles meus R$1.000 Pra essa turma aí. para toda essa turma, todos os canais que estão dentro daquele nicho entram. Tem uma segunda maneira de comprar. Eu chego lá e digo, olha, eu quero comprar mídia no canal da Ivete Sangalo, o Calcinha Preta, Turma do Pagode, não sei o que e tal, porque meu público assiste aquilo lá, eu sou uma banda de pagode, quero trabalhar esse público. Aí o YouTube me vende também dentro daqueles canais com um valor um pouquinho mais alto do que aquele bastantão, né? Que aí é o que se chama de leilão. Então é dessa maneira que eu compro mídia ali. Só que o YouTube tem uma outra plataforma dentro do YouTube que é para os grandes anunciantes. Então os grandes anunciantes, uma Coca-Cola da vida, ela não vai lá numa máquina e compra que nem eu compro. Na Nike. Não, ela tem um atendente, tem uma pessoa que atende ela. Então a agência... Pessoa com pessoa. A agência Coca-Cola liga lá para o YouTube e diz, olha, a gente quer fazer uma campanha agora para um público tal e tal, queremos canais assim, assim. O YouTube vai lá e apresenta, ó, então, cara, tem esse canal aqui, tem esse é importante e tal, blá, blá, e monta um plano estratégico de mídia. Que né? massa. Ou o próprio YouTube cria, olha, nós vamos fazer uma promoção agora do Dia das Mães. Marca X, tu não quer aqui, eu te entrego esse canal e tal, aí combina com o produtor, com quem produz o conteúdo. Dentro daqueles canais é business, entendeu? Então o YouTube vive disso. Se tu começa a criar... A burlar o sistema. Isso, se tu começa a criar views falsos, tu descredibiliza o YouTube junto às marcas. O YouTube vai lá e te derruba. Claro. É negócio. Né? O YouTube não te entrega porque ele é legal. O YouTube te entrega porque ele quer que tu faça números para ele poder vender e ganhar dinheiro. Sim. Ponto. É uma empresa. Tu precisa ter canais de audiência para essa audiência comprar os produtos. É isso. E é tiro no pé, o próprio artista tá dando tiro no pé, né? De novo é aquela falsa ilusão, aquela falsa sensação de fama. Puxando o gancho dos artistas com falsa sensação de fama, eu li uma coluna tua esses tempos no Coletivo Net que tu falou um pouco sobre aquele curta que a Manu Gavassi lançou, sobre como se constrói um artista artificial hoje em dia, né? Eu queria que tu comentasse um pouco sobre como está essa cena justamente artificial, artistas cada vez mais sendo produzidos a lote, né? Parece uma esteira industrial, parece estilo Ford dentro da música, né? Impressionante. Como é que tu vê hoje a cena, já sendo que tu trabalhou com a cena bem antes e agora tá vendo a cena, como é que tu vê isso tudo acontecendo? Cara, pra gente falar sobre isso, eu vou pedir pra gente voltar um pouquinho no tempo, claro. Tá? Pra gente conseguir entender o papel do YouTube dentro de toda essa estrutura e poder chegar aí. Manda lá. Né? O que acontece? Vamos dizer, antes do YouTube existir, lá nos anos 80, nos anos 70, anos 80, como é que um artista surgia? Ele surgia através de relacionamento. Né? Por exemplo, não se inventou o pagode nos anos 90. O pagode já existia no Morro, no Rio, desde os anos 70, já tinha banda de pagode. O sertanejo não surgiu nos anos 90, anos 2000. Já tinha sertanejo no interior de São Paulo, em Goiás e tal, desde os anos 60. Desde 60. Só que o que acontecia? Esses caras, eles não tinham acesso às pessoas que decidiam como é que tu vai pro ar na rádio. Ou na TV. Ou na TV, né? Mas vamos dizer, principalmente a rádio, que era o meio de difusão... O principal. Isso, que acabava no Brasil inteiro, né? Eu sou mega fã do Vinícius de Moraes, do Chico Buarque, do Caetano Veloso, do Gilberto Gil. Mas, cara, esses caras aconteceram porque eles moravam no Leblon, no Rio de Janeiro, ou eles moravam em algum setor de São Paulo, que eles sentavam na mesma mesa que tava o cara que decidia qual era o programa, qual era a música que ia pra TV, que ele decidia qual era a música que ia pra rádio.
Então, não é que o samba do Vinícius de Moraes fosse melhor ou fosse pior do que o samba que estava acontecendo lá no Morro. Não vamos nem entrar nessa discussão, mas, tipo, o Vinícius de Moraes e o Chico Buarque tinham muito mais espaço no samba do que o cara do Morro, porque ninguém sabia quem era o cara do Morro. Total. Tu entendeu? Então, assim, ó, aí surge o YouTube, né? Surge a internet como um todo, mas vamos pegar principalmente o YouTube, que é o que eu entendo, e aí o YouTube atropela isso. Aí daqui a pouco o Anitta explode no YouTube e não tem como a Globo não levar a Anitta. Fresno. Exato, Fresno. Aí tu tem lá um cara que explode lá no funk no Rio e a Globo é obrigada a fazer um programa do domingo ao meio-dia com a Regina Casé, porque tem que botar aquele cara lá. A ordem inverteu. Inverteu. Então, assim, ó, tu tinha 4, 5, 10 caras que decidiam quem explodia no Brasil e esses caras foram atropelados pela audiência. Hoje, quem decide o que toca na rádio... É o público. É o público. Ah, tu tem lá o fulano, o Beltrano, que são um programador e tal. Mas, cara, chega uma hora que ou esse cara toca a banda X que tá explodida no YouTube, ou a audiência dele vai começar a cair. Tanto que o viral do TikTok, no outro dia, ele tá na rádio. Tá na rádio, tá na TV, tá Exato, em todos os lugares. Né? Então, quando tudo isso começa a acontecer, tu começa a ter que fabricar artista que foge das características originais, das características essenciais da música brasileira. Eu fui fazer uma transmissão ao vivo no Google com o Tavares. E aí, nessa transmissão, uma menina que era fã dele, era uma live onde ele tocava, era dentro do Google mesmo, linda, por sinal, onde ele tocava, daí entrava pergunta de fã, daí ele tocava mais uma e tal. E uma menina ou um menino, não me lembro, perguntou pra ele, tipo, tá, como é que tu te sente agora com essa invasão da música sertaneja e do pagode? Tu não acha isso muito triste? Ele falou, não. O pagode e a música sertaneja são uma música brasileira. Eu é que faço uma música que não é daqui. Eu é que faço rock. O samba e a música sertaneja é a música original brasileira. Total. Isso. Essa é a música do povo, né? Então, assim, quando tu começa a ter que criar outros artistas para tentar bater com essa originalidade, tu começa a entrar em algumas questões, tu começa a ter que criar outros elementos que não só o talento ou a música daquelas pessoas, né? Sim. E aí tu entra numa indústria que ela te cobra views. Aí quando tu vai lá, porque o volume de visualizações, o volume de engajamento, o volume de interesse de um artista hoje que nasce no Leblon, no Rio de Janeiro, para produzir MPB, ele sempre vai ser menor que o cara que veio do morro lá de uma favela e já é explodido dentro daquela favela. É. Até porque lá é mais populoso. Exato, até por uma questão de números Exatamente. mesmo. Então, assim, é uma luta que ela é desigual. Como é que tu remunera esse artista aqui? Tu remunera ele através de patrocínio. Porque tu não tem volume de venda. Então, tu vende para a marca X, tu vende para a marca Y. O que a marca olha? Views. A marca diz, beleza, a Adidas quer patrocinar o Vini, tá bom, a Adidas vai chegar e vai dizer, tá, mas Vini... Qual é o teu alcance? Isso, o que tu vai me entregar? Então... Até onde tu chega? Tu consegue comprar views? Consegue, mas tu tem um limite. Então, eu começo a criar outros fatores na vida do Vini que não obrigatoriamente é música, para que a vida do Vini seja mais interessante para as pessoas te seguirem. Aí eu crio separação, aí eu crio fofoca, Aí tu cria um Instagram visualmente bonito que não tá vendendo música, mas tá vendendo corpo, vendendo uma vida, um lifestyle que Exatamente. não é o lifestyle, né, de um Então, artista. aí a gente foge da essência da música, que é melodia e letra. Tu foge disso. Tu acaba criando todo um outro universo. Tá? Então, assim, eu nem tenho uma opinião tão formada sobre isso, porque eu acho que o mercado ele vai modificando de alguma maneira. Mas esse clipe, esse curta da Manu Gavassi, ele é um soco no estômago de todo mundo. Nem a imprensa entendeu direito. Porque quando sai o documentário, né? Quando sai, o curta, quando sai, a imprensa achou que era uma crítica dela aos artistas. E, na verdade, não é uma crítica dela à indústria.
Né? Tanto que Legal. todos os artistas vão lá e abraçam elas. Cara, pô, tu falou o que a gente queria falar, eu não quero ir lá sentar numa sala de reunião para discutir, para dizer que eu tenho que trair meu namorado para aparecer no coisa. Eu quero estar lá discutindo como é que eu vou fazer para o meu próximo lançamento funcionar. É. Né? Então, assim, hoje a gente vive um momento muito delicado da música. Né? A gente vive um momento ético muito delicado sobre isso. Eu participei de um podcast há pouco tempo, foi lançado hoje até o episódio, que é sobre a ética no jornalismo esportivo. E é isso, né? Tipo, hoje as marcas elas se preocupam muito mais com o engajamento, com a capacidade de likes, de views que tem, do que efetivamente com o conteúdo que é produzido. Isso é muito ruim. É muito ruim isso. Muito ruim. Porque fica muito raso. Fica muito raso, entendeu? É óbvio que a gente sempre teve dentro do mercado, principalmente do mercado musical, a gente sempre teve privilegiados. Isso é indiscutível. É o filho do fulano, é o afilhado do não sei quem, a namorada do... Cara, sempre teve isso. Mas só que hoje a gente está exacerbando isso. A gente está chegando num ponto que ou tu explode no YouTube ou tu fica completamente fora do mercado. Total. O YouTube hoje é a tábua de salvação da grande maioria dos artistas. Cara, eu vou chegar em casa e vou assistir esse podcast. Mais uma vez. Tá genial, cara. Tu falou nas mudanças, assim. A gente sabe que, né, que a internet diariamente, constantemente evolui com mudanças. Né? Às vezes boas, às vezes ruins, mas não existe uma receita, uma regra todos os dias. O tempo muda. Eu imagino que no YouTube também. Perfeito. Todos os dias as coisas estão mudando e vocês têm que se manter sempre atualizado. E tu acha que esse boom, essa avalanche da inteligência artificial pode influenciar também no YouTube ou não? Acho que sim. Eu acho que a inteligência... É uma possibilidade. É uma possibilidade real. É uma possibilidade real, inclusive, de criar artistas, né? É isso, não Tem tira os essa Dark originalidade. Channels hoje já, que são canais totalmente controlados por inteligência... Controlados não, né? Conteúdos produzidos por inteligência artificial, que tá, até pouco tempo atrás estavam monetizando, agora tá aquela coisa do YouTube de tentar não monetizar mais os Dark Channels, né? Porque são totalmente conteúdos produzidos por inteligência inclusive, artificial. é o seguinte, se tu postar hoje no teu canal do YouTube qualquer conteúdo que tu utilize a inteligência artificial, tu é obrigado a avisar o YouTube. Ah, é? Se tu não avisar e o YouTube identificar, ele derruba o teu canal. Capaz. Ele é Porque eu vi que obrigado. no Instagram tem a opção agora, tem um botão de dizer que aquilo é uma inteligência artificial Isso. ou não. No E eu não sabia que no o YouTube tu é obrigado. Tu é obrigado. É obrigado. Se tu usar a inteligência artificial, E não avisar? Se tu modificar a tua voz, se tu modificar a tua fala, se tu modificar a tua imagem, tá? E tu não avisar e o YouTube identificar, ele te penaliza e dependendo da penalidade pode até derrubar teu canal. Porque isso por causa dos golpes, né? Provavelmente que a gente pode pegar a tua imagem aqui, pegar a tua fala e mudar totalmente a tua fala. Não, e parecer que tu disse outra coisa. E né? outra coisa, e até porque eu que tô comprando, tô consumindo aquele conteúdo, eu preciso saber que aquele conteúdo não é real, né? A ética, né? É a ética. É a ética Que perante demais, isso cara. tudo, né? Eu não sabia que tinha esse risco de... Que doido, cara. É. E pro músico principalmente, né? Que demais. Fê, de fato, Vini, tu tem mais perguntas, cara? Tem, não. Tem Pô, milhões de eu vou perguntas. chegar em casa e vou assistir, cara, esse negócio. Pô, o Fê, eu convido ele pra vir aqui um tempão e não vem. Tu acha que entrando nessa onda, nessa fala que tu estava falando ali sobre a construção artificial de artistas, né? Eu quero trazer isso mais pro recorte do Rio Grande do Sul. A gente não tá lançando tanto ou exportando tantos artistas como se fazia nos anos 2000, 90. Tu acha que a gente sofre um pouco com isso aqui no Rio Grande do Sul também? Essa construção artificial que não está exportando tanto artista? Porque existem artistas ótimos, excelentes, sendo, né, em vários lugares, mas eles não aparecem mais tanto. Cara, eu acho que existe um movimento de regionalização da música e a gente ficou fora desse movimento, tá? Se tu parar para pensar hoje, tu tem 3 grandes nichos de música no Brasil hoje que fazem sucesso. O sertanejo, e ele não está aqui no Rio Grande do Sul, é Goiás e São Paulo, Mato Grosso. O samba, né, o pagode, ele não está no Rio Grande do Sul. Tu não tem nenhuma hoje banda do Rio Grande do Sul que tenha tamanho nacional e nem perto disso, tá? Talvez, acho que o Grupo do Bola foi a última coisa que aconteceu que teve a aspiração de ser nacional, né? O Zoeira, né? Mas alguma coisa assim, né? E o terceiro é o funk, que a gente também não tem nenhum nome no funk hoje que tenha tamanho nacional. Então, assim, ó, o funk é carioca, o pagode ele é carioca com uma pegada paulista muito grande.
E o sertanejo tem a sua região. Eu colocaria o trap, o hip hop um pouco também ali, junto com o funk, que nasceu ali no São Paulo, Rio também. E aí... Mas, por exemplo, assim, ó, tu tem o trap, mas tipo assim, tu não tem o trap em grandes festivais. Tu não tem tu não tem hoje... tu tem festivais de trap, mas tu não tem um artista de trap num grande festival. Não vê um artista comercial. Não vê um artista de trap no Rock in Rio. Isso, tu não vê a Coca-Cola botar um artista de trap numa propaganda dela. Tu entendeu? Tu não vê a Chevrolet pegar um artista de trap e botar ela dentro de um carro para fazer uma propaganda. Mas tu vê um cara do pagode, tu vê um cara do sertanejo, né? Tu vê um cara do funk. Mas porque esses estilos já furaram a bolha do próprio grupo social? Cara, porque esses estilos, eles se tornaram tão grandes que eles acabaram engolindo o resto, praticamente. Tu entendeu? Tu tem hoje nomes consagrados do pop rock, né? Jota Quest, Titãs, Tu tem nomes consagrados da MPB, mas tu não vê surgir. E aí não é no Rio Grande do Sul. Cara, tipo, se a gente começar a procurar aqui, nós vamos achar 10, 15 nomes que surgiram nos últimos 10 anos de artistas que fogem a esses 3 estilos que nós estamos falando e que vão no Serginho Groisman, por exemplo. Entendeu? A Globo ainda é a grande referência. Sim. A Globo ainda é. Gostando ou não. Quando uma marca olha para um artista, a Globo é a grande referência. Né? Então, assim, eu acho que essa questão do Rio Grande do Sul passa muito mais por isso. Isso é um dos fatores, tá? Segundo, eu acho que as rádios perderam força. As rádios nossas. Né? As nossas rádios perderam força. Um cara tocar na Atlântida hoje não é sinal que ele vai explodir nacionalmente. Como era 20 anos atrás. Até porque tu tinha toda uma construção. Por exemplo, tu tocava na Atlântida, aí tu ia fazer um planeta, e tu aparecia no Multishow. Hoje isso não existe. Nem tem mais planeta no Multishow, né? Isso não existe, entendeu? Então, assim, ó. E hoje, se o Multishow fosse transmitir o Planeta Atlântida, e eu peguei o final do Multishow no Planeta Atlântida, ele chegava lá e dizia, cara, eu quero transmitir a Ivete Sangalo, o Fernando Sorocaba, o não Lua sei quem, Santana, o Lua Santana, blá, blá, blá. É isso. Aí eu tenho dois pontos pra falar. Tipo assim, existe a nacionalização da música sudeste, centro-sudeste ali, né? Porque, tipo assim, ó, por que o Chico Buarque é músico nacional, mas o Vitor Ramil não é músico nacional? Tem tudo que é do Rio de Janeiro e São Paulo é música nacional. E tudo que é de fora dali não é música regional. Então a gente tem esse problema também de sociológico, digamos assim, como ver a música, né? E aí eu queria botar outro ponto também interessante, que é o seguinte. Tu falou assim, os principais estilos musicais no Brasil hoje é samba, sertanejo e funk. Mas aí, se for pegar o samba, a gente tem o Zoeiro, tem o Grupo do Bola, tem outros bons produtos no Rio Grande do Sul, mas não são exportados. Sertanejo, a gente teve várias duplas boas aqui. Neto Júnior é uma ótima dupla, o Lucas Felipe é uma boa dupla, mas também não exportam. Por que não sai daqui? Porque aí tu tem toda uma construção de business que não acontece. Porque o business do Rio Grande do Sul não acontece. Porque tu não tem entrada dentro do mercado do mercado de São Paulo e Rio. Por que o Chico Buarque é nacional e o Vitor Ramil não é nacional? Porque o Chico Buarque mora no Rio de Janeiro, porque o Chico Buarque toca na novela, porque o Chico Buarque faz show no Canecão. Tá no Leblon tomando um Exato. chopp com cara. Tu entendeu? Novela. E aí o Vitor Ramil nunca fez isso. Tu entendeu? E no pagode é a mesma coisa. O Zoeira poderia ser um produto nacional se ele tivesse ido para o Rio, se ele tivesse achado um empresário que fosse influente no Rio, se ele achasse alguém que construísse a marca dele. Né? Ele não fez isso. Talvez, acho que hoje, um dos exemplos que a gente tem aí de músico gaúcho que ainda consegue ter relevância nacional neste momento, sem ter tido uma relevância maior anteriormente, tu tem o Duca Lendecker, né? Mas o Duca, ele passa por um fenômeno chamado Ana Vitória e Thiago York.
Ele pega a carona. E um pouco do Pouca Vogal, né? É. O Humberto ajudou muito a levar o Muito, Duca pra fora do estado, assim, também, muito, querendo ou não. muito, mas assim, ó, quando a Ana Vitória e o Thiago York começam a gravar músicas do Duca, os fãs desses caras começam a descobrir o som do Duca. Isso. Se isso não tivesse acontecido, por quê? Porque ele tá aqui. Porque não tem um empresário no Rio, entendeu? Por exemplo, é diferente do Humberto. O Humberto fez uma construção nacional gigantesca. E na época que o rock era efervescente também, né? Apesar de o Cidadão ter tocado no Brasil inteiro. Não, mas o Cidadão, é que, mas tipo depois assim, o Duca sozinho acabou. Quando eu falei que o Vitor Rimino é nacional, na época ele não toca no Brasil inteiro, é que a projeção midiática não dele. existe, né? Então, tipo, o Duca, ele toca em todo lugar, Mas a aí, projeção midiática... mas aí qual é a diferença disso? O Cleito e o Cledir foram morar no Rio. O Vitor Rimino nunca saiu do Rio Grande do Sul. Entendeu? O Humberto Gessinger foi morar no Rio. Né? O Engenheiros do Havaí fica um período gigante no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente é um país continental. Se tu não tá no Rio ou se tu não tá em São Paulo, é muito difícil isso acontecer. Porque a mídia nacional tá nesses dois estados. E de novo, volta pro começo da conversa que o Fê falou, é relacionamento. É isso. Ele construiu a carreira dele com relacionamento, isso. com empresário e tal, e a banda... Eu faço uma relação ao esporte, né? Meu pai, quando tá vendo o Globo Esporte, ele fala, só ficam falando do Flamengo e do Palmeiras. Mas tô vendo o esporte que é feito em São Paulo e no Rio. É isso, Eles só vão falar. E aí isso é constrado esporte nacional. É né? isso. E o esporte não deixa de ser relacionamento também, né? Não, Pelo amor de Deus, o Cortez foi campeão da Libertadores. Que é amigo do Renato. Não, pelo amor de Deus, Não, né? E assim, é relacionamento, se entendeu? a gente pegar mesmo o clube de futebol, né? Por que o Flamengo é a potência que é? Porque o Flamengo, ele surge numa época que a Rádio Globo do Rio de Janeiro pegava no Brasil inteiro. Então, por exemplo, o meu pai, que morava em Santa Maria, era mais fácil ele ouvir um jogo do Flamengo, quando ele era criança, do que ouvir um jogo do Grêmio aqui em Porto Alegre, porque não tinha rádio, a Rádio Porto Alegre não chegava em Santa Maria, a Rádio Globo chegava. Então, toda essa construção de marca, ela se dá através das redes de comunicação. Hoje, a rede de comunicação que pode te ajudar isso é o YouTube. Sim, porque ele é o... Entendeu? Porque aí tu consegue fazer isso. Aí Além de ser democrático... Tu consegue, se tu produzir um bom conteúdo e conseguir linkar esse teu bom conteúdo dentro do algoritmo, de forma que o algoritmo te entenda para quem ele tem que te entregar, aí ele pode te entregar no Maranhão, ele pode te entregar no Mato Grosso, ele pode te entregar em Santa Catarina, ele pode te entregar em qualquer lugar. Se não, é muito difícil. E aí que eu te falo, né? Assim, a gente sempre conversa, o Vini e eu, sobre tudo isso por aqui, né? Mas a gente fica devagando. Se as grandes empresas investem, quando eu digo investe, não é só a grana, investe tempo, dedicação, atenção para o YouTube. Quem é o artista para achar que não deve fazer isso, né? Porque não deve construir a marca, o teu nome dentro do YouTube. Porque nunca, o YouTube só cresce, só desenvolve, tem a melhor analítica, tem a melhor distribuição, tem a melhor tudo. E isso aqui foi uma aula hoje pra mim, né, Vini? Não sei pra ti, mas pra mim foi uma aula, pelo amor de Deus. Eu vontade de ouvir toda vez que a gente senta com o Puma, a gente aprende bastante, né? Demais, cara. Se liga nisso. E aí, Vinícius, faz alguma outra... Não, a gente sempre fala, né? Mas a gente poderia ter mais 2 horas ou uma segunda parte de conversa com o Puma, mas a gente tem que encerrar, porque a gente já bateu o nosso horário em quase meia hora, né? E o Puma tem que ir pra casa também. É que agora vai começar o BBB, então a gente tem que acabar logo aqui, entendeu? Fê, cara, muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Demais, meu. Pô, eu que agradeço mesmo. Isso aqui é uma oportunidade pra galera assistir tu falar, principalmente a galera da música, e a gente sabe que a galera da música tem, às vezes, uma visão limitada, mas não é de propósito, é porque o artista normalmente se dedica a entender da tua própria arte, a fazer tua composição, a ser, entendeu? E não, às vezes não tem acesso a alguma informação que é importante, que é relevante pra carreira dela, como as que tu colocou hoje aqui pra nós. Exatamente. E isso pra galera que tá assistindo é aula, é referência, é inspiração, a gente sempre fala isso. E, cara, te agradecer, já te agradeci muito nessa vida, porque... Foi um cara muito importante pra mim e te falo olhando nos olhos. Eu tenho muita gratidão e carinho e amor por ti. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo. E sensacional. Alguma consideração nisso? Não, eu quero só agradecer também o Puma por todas as parcerias e oportunidades também, né? O primeiro DVD que eu gravei no Araújo Viana, que é um antro da música do gaúcho aqui, ele me deu esse prazer de dirigir o DVD do Léo Paim lá, junto com a Gi, com ele, com toda a galera. E agradecer a participação e... Sempre que a gente conversa sobre Grêmio, sobre música, o papo é sempre muito maluco e vai longe e fala tudo. E
muito feliz aqui pela tua participação. É demais, vamos convidar a Gi pra vir um dia aqui. A Gi é a Claro, próxima. vai. Porque a Gi vem pra desmentir tudo que o Fê falou. Pra falar, pra realmente falar o que é verdade, né? Ah, o Fê falou, não, eu vi que o Fê falou isso, mas não é bem assim. Isso aqui é... Vou mostrar pra vocês como é que é de verdade. Vai ser sensacional. Eu queria agradecer mais uma vez a galera do Capim Burger, que, pô, tá nos apoiando muito, são nossos parceiros. Enfim, eu não sei se o episódio já foi ou não pro ar ainda, mas a gente gravou um episódio lá no Capim, né? Assim, Com o Mano Chains. se já foi pro ar, volta aí, dá uma olhada. Se não for, segura que daqui a pouco vai aparecer, que a gente gravou com o Mano Chains lá no Capim. Massa. E o Charles é um cara demais, um grande parceiro. Obrigado. Sigam o Capim Burger nas redes sociais, porque o marketing deles é fenomenal, né? Que é feito pela minha esposa, né? Diga-se de passagem. E siga no Instagram também, aqui, o Vini Oliveira. que é Vini Oliveira. Um Vini Oliveira. O Fê, como é que é, Fê, no teu F. Instagram? Pullman. E a F. Quentos, Pullman. como é que é? É Cuentos e Circo. É Cuentos, que é contos em espanhol, Y Circo. Circo. É Circo. genial, é sensacional. Na pandemia, um pouco ali, enfim, depois eu assisti as lives, vocês faziam bastante. Bastante. Eu adorava assistir, que eles faziam muito parecido com o que a gente tenta fazer aqui, né? É. De trazer alguém que entende do assunto pra trocar uma ideia super nichada e é muito legal. Sigam lá, Cuentos e Circo também. Sigam Zero aos Palcos, daí não é Zero, é @Zero aos Palcos. O meu é O Vicente Neto. Mais uma vez, obrigado pela tua audiência. Se tu não te inscreveu, só tem mais essa oportunidade. Clica aqui, te inscreve no nosso canal, aciona o sino para receber as nossas notificações. E toda quinta-feira, às 20 horas, a gente tá aqui contigo, trazendo papo, informação, histórias, emoção. Teve gente que chorou, a gente não conseguiu fazer te chorar, mas tá tudo certo. O Duca chorou, o Malenotti chorou. Eu sei como fazer. Não, mas o Se a gente Malenotti, começar... mas o Malenotti é o seguinte, né, cara? O Malenotti usar e ele chora, né, cara? Eu nunca vi um cara pra chorar tanto. Apertar a velho. mão dele, fazer um carinho. É que falar de música com o Puma, ele fica feliz, mas agora se a gente falar de Grêmio, ele vai chorar. Ah, porque o Grêmio... nesse momento eu vou. Nesse momento nós vamos... Nesse momento Nem eu vou. vamos entrar no mérito, né? Mas valeu, obrigado a galera, a Pamela, a Jéssica que nos ajuda, o Felipe que tá aqui nas operações, tomando uma aguinha agora e fazendo os cortes pra vocês. E a gente se encontra toda quinta-feira às 20 horas, é isso? É isso aí, bora Obrigado, lá. Vini. Então, mais valeu, uma. mais um. Fê, muito obrigado. Valeu, gurizada. Tamo junto. E estamos aqui com o Fernando Puma, do Zero aos Palcos. Vamos nessa.